Página 110. A causa e a razão do sofrimento. No encanto, todos sofrem, sem saberem o porquê da causa e a razão do sofrimento. Porque o encantado desconhece o porquê ele é assim, enigmático e misterioso. E onde estão os enigmas e os mistérios, está o sofrimento, porque o encantado desconhece a causa dele ser assim, um ser enigmático, encantado, vivendo em um mundo encantado, e por ser encantado, nunca soube, nunca conheceu o porquê que o mundo em que vive é assim, cheio de mistérios, cheio de enigmas, e vivendo desta forma, horrivelmente, sem nada saber da origem de seu ser. Tinha mesmo que sofrer muito sem saber porquê, por não saber porquê. E constituíram essa falsa sabedoria para poderem viver, e ela sempre negando por ser falsa. E daí o sofrimento se multiplicando. Todos iludidos, todos enganados, todos perdidos por não saberem o porquê de sua existência, à procura do certo a vida inteira, e sempre por acertarem. E por isso as ruínas sempre multiplicando o desespero, chegando a ponto de sentirem falidos por não terem onde se agarrar e com que contar, aventurando sempre para ver se melhora, e essas melhoras sempre por encontrar, porque é como se vê, tudo piora e tudo cada vez a pior. Pior por quê? Porque tudo se degenera e a degeneração se multiplica, e o que se multiplica enfraquece, e o que enfraquece padece até desaparecer. Tudo isso por serem seres desconhecidos de si mesmos, que nunca tiveram condições de saber que eram encantados, porque nunca conheceram o que é desencanto. Porque desencanto quer dizer solução definida do encanto, solução definida do encantado, como aí está na cultura do bem-fazer, a cultura racional. E por serem encantados, e por o mundo assim ser, é que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Ninguém é culpado porque todos desconheciam o certo. E por desconhecer o certo, vivendo de experiências e aventuras. E assim quem vive assim não sabe por que vive, e quem não sabe por que vive, assim não sabe o que diz nem o que faz. E por não saber o que faz, é o motivo de que não é culpado do sofrimento de ninguém, por não terem conhecimento real do seu ser e do mundo em que vivem, do seu ser de racional, que é a verdadeira origem. Então, por coisa alguma de certo saber, é que tinham que viver como vivem, confusos com tudo, fazendo confusão de tudo, desconfiados com tudo, duvidando de tudo, com medo de tudo, receosos de tudo. Tinham que viver com esses defeitos todos e com uma infinidade deles por serem seres encantados, sendo ser humano enigmático e misterioso que nunca soube o porquê que é assim, o porquê surgiu neste mundo assim e o porquê deste mundo ser assim, desconhecido por completo de sua formação, de sua origem, sem saber de onde veio, para onde vão. Vivendo assim nas trevas, vivendo nesta escuridão, tinham mesmo que penar muito, como aí está. O sofrimento cada vez se multiplicando, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, e assim, quanto mais procuravam endireitar, mais o sofrimento se multiplicando. Não é de hoje que todos se esforçam para endireitar o mundo e endireitar a vida de si mesmo. E quanto mais procurando endireitar, mais tudo de mal a pior aí está. Portanto, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque de real
e certo ninguém sabia nada, e quem não sabe nada não tem culpa de nada, porque o encantado que sabe sofrer sempre, portanto ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Porque se a humanidade toda sofre, o sofrimento está provando que nada sabem, porque onde há o saber verdadeiro não há sofrimento, mas nunca tiveram. Sim, agora é que estão tomando conhecimento do porquê estão vivendo horrivelmente, em um mundo que desconhecem o porquê da existência dele, que desconhecem o porquê de sua existência. Então, quem vive assim, sem nada saber de real, não é culpado do sofrimento de ninguém, mas os papagaios muito pretensiosos e muito vaidosos aprendem a falar um bocadinho, porque se não aprendesse, nada sabia. Começam a se julgar uns melhores do que outros, que o bicho é prosa, vaidoso, saliente, atrevido, fingido, enfim, o bicho é manhoso. Por assim ser, tem uma infinidade de defeitos. Hoje, chegando o desencanto, e mostrando ao bicho o porquê do pranto, o porquê do sofrimento e o porquê deste encanto, e porquê viviam como ainda vivem vergonhosamente deste jeito. Tinha mesmo que assim ser, porque é um tudo que surgiu do nada, por nada ser. Então é um falso tudo, e por tudo ser falso, está aí a razão do sofrimento, está aí a razão do porquê ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Pois se surgiram do nada, que é o espermatozoide, sem ser destinada, sem saber a causa destinada, sem saber a origem destinada, e destinada gerando, forma um tudo aparente, que é o corpo do ser humano, pois se ele surgiu de uma coisa que não sabe o porquê dela, que é o espermatozoide, como é que ele vai saber o porquê de sua existência? De forma alguma. Como é que ele vai saber o que é certo se ele não sabe quem é ele, muito menos as demais coisas? Portanto, ninguém nunca conheceu o certo, nem muito menos o errado. Portanto, ninguém sabe o que diz, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que fala, ninguém sabe o que pensa, ninguém sabe o que quer, porque estão todos errados, ninguém conhece o certo nem o errado. Então formaram essa vida assim, com todas essas formalidades. Inventaram o certo, inventaram o errado, como coisa que conhecessem o certo, como coisa que conhecessem o errado, o certo misterioso, o certo enigmático. Daí surgiu o desespero e a agonia e o inferno na vida da humanidade. Se tornou uma vida sem graça, porque aonde há sofrimento, não há graça, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. E em virtude de todos assim serem, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Então, agora, esclarecidos desta forma, conhecendo o certo verdadeiro, que é o desencanto, e o certo que nunca existiu, o certo do desencanto. E assim hoje todos com a verdadeira sabedoria nas mãos, que é a salvação da humanidade.